Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos a mais uma reunião de terça-feira no nosso Evangelho. Melissa, boa noite André, boa noite Beth, seja bem-vinda, Flávio, Carlos Eduardo, seja bem-vindo, Odete, minha irmã, Conceição, Cacilda, Valdete, seja bem-vinda, Selma, Ricardo, Michele, Patrícia, Marcelo, Nara, Clarice, Paulo, sejam todos bem-vindos, Renata, Denise, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, Eliana, Janir, sejam todos muito bem-vindos, Altino, Mercedes, minha irmã, Luzia, Liliane, Licélia, boa noite. Todos sejam muito bem-vindos para mais uma reunião de terça-feira. E Vali, eu só gostaria de confirmar com vocês se o som está ok. Porque hoje eu estou usando um microfone adaptado aqui e queria saber como é que está o som. Se está tudo ok. Luiz Miguel, boa noite. Márcia, boa noite. Tatiane, boa noite. Vanise, boa noite. Valmir, Jane, sejam todos bem-vindos. Ok, que bom. Que bom. Que tenhamos uma reunião de muita bênção e muita paz hoje, né? Bom, todos que estão chegando, a todos que estão colocando aqui as mensagens, aqueles que estão aqui conosco e não colocaram, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como todas as terças-feiras, nós vamos fazer breves considerações, reflexões sobre o Evangelho de Jesus e logo após iremos à vibração pelos necessitados e o passe, seguido da fluidificação das águas. Então eu já convido a todos a separar lá a sua garrafinha com água, o seu copo com água, para que ao final seja fluidificada, né? Yara, minha prima, seja bem-vinda. Obrigado, Mercedes, pelo retorno e a todos que colocaram o retorno do som. Obrigado. Bom, mais 3 minutinhos. Eli, boa noite. Miriam, Dona Cida, boa noite. Nando, meu irmão, seja bem-vindo. E a todos que estão chegando aí para mais uma reunião de terça. Hoje, ao final, tem um recadinho diferente a dar para vocês, que eu posso adiantar rapidamente, mas ao final vou dar mais detalhes, tá? Hoje é a última terça-feira de novembro. A partir da semana que vem, nós entramos em dezembro. E já há alguns anos, eu tenho por hábito, por orientação dos amigos espirituais, a dedicar dezembro à imagem de Jesus. Então, já há alguns anos, todas as terças-feiras, nós fazemos uma explanação do Evangelho sobre alguma personalidade que acompanhou Jesus, né? Então, cada terça-feira do mês de dezembro, nós vamos reservar a uma personalidade do Evangelho que esteve ao lado de Jesus, né? E quem serão essas personalidades e qual será a sequência, aí eu falo ao final, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. Rita, minha irmã, seja bem-vinda. Travou. Renata, Mário, boa noite. Está tudo ok, o som e a imagem, né? O som vocês já me passaram, a imagem também. Tudo ok? Para que possamos começar, mais um minutinho. Claudete, seja bem-vinda. Marina, seja bem-vinda.
E a todos que estão chegando e já chegaram, sejam muito bem-vindos. Helena, Renato, seja bem-vindo. Bom, 8 horas, então vamos iniciar a nossa reunião, né? Para que possamos iniciar com a explanação do Evangelho. No entanto, vamos iniciar com uma prece habitual, né? Então, eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e que ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje eu gostaria de trazer a reflexão da noite, um assunto que é muito delicado no meio cristão e até hoje gera muita confusão, né? Que é exatamente os milagres de Jesus, né? Jesus, durante toda a sua vida pública, ele praticou vários milagres que estão constando nos 4 evangelhos, nos 4 evangelistas. E naturalmente que isso acabou sendo interpretado ao bel prazer das religiões. Então, cada qual interpreta de uma forma. E a doutrina espírita também tem lá a sua tese a respeito dos milagres. Então, para que possamos iniciar, o que é milagre? A definição de milagre nasce da quebra de uma lei natural. Ou seja, sempre que ocorre uma quebra, um desvio na lei natural, há um milagre. Essa é a definição. Então, para que haja um milagre, há de ter uma transgressão, uma quebra na lei natural, né? Então, pela própria definição de milagre, admitir o milagre por si só contraria a ciência, uma vez que a ciência é radicalmente contra qualquer atitude que possa contrariar as leis naturais, seja da química, seja da física, seja da biologia, seja de qualquer área do conhecimento científico. Então aí acaba surgindo o primeiro dilema, porque desde que o homem surgiu na Terra, existem as 2 manifestações do ser humano: a ciência, expressão do pensamento, e a religião, expressão do sentimento. O que ocorre é que durante séculos, talvez milênios, a ciência e a religião nunca conseguiram um ponto em comum, porque muitas teorias que a religião, entre aspas, diz como verdadeiras, a ciência contradiz através da razão. E uma delas são os milagres de Jesus. Porque todos os milagres de Jesus, ou todas as atitudes que ele tomou enquanto a sua vida pública, e que foram considerados milagres,
até hoje são discutidos pela ciência oficial. E os religiosos, na sua grande maioria, justificam-no apenas dizendo é uma questão de fé, quando na realidade a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira fé, somente aquela capaz de encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, e que a religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Ou seja, a doutrina espírita veio nos trazer a ciência religiosa e a religião científica. Então, João, como que se pode analisar a questão dos milagres pela ótica da ciência e a comprovação natural da doutrina espírita? Kardec tem um livro fantástico do Pentateuco kardeciano, dos 5 livros básicos da codificação, que é exatamente o livro A Gênese, que na sua primeira parte fala sobre a formação do planeta, o desenvolvimento das raças planetárias e a sociedade humana como um todo no planeta. Mas a sua segunda parte, ele fala dos milagres de Jesus, iniciando lá no capítulo 13, falando dos fluidos, analisando os fluidos e a sua interação com a matéria, analisando a ação magnética. E a partir daí, no capítulo 15, ele reserva o capítulo inteiro para analisar os milagres de Jesus. Todos. Então, a partir daí, nós temos uma visão lógica, baseada no bom senso, com o respaldo da ciência, comprovando que a visão bíblica era a visão de um povo simples, sem grandes conhecimentos científicos, como na época quase ninguém os tinha, e que, ao se deparar com um fenômeno que não conseguia ser explicado pelo grau de inteligência e desenvolvimento da intelectualidade da ciência da época, era tido como milagroso. Né? Vamos utilizar um exemplo. Hoje, nós conversamos imensas distâncias com o celular. Mas, se fôssemos analisar essa questão da conversa, vencendo milhares de quilômetros instantaneamente, há 2 séculos atrás, no início do século passado, seria algo miraculoso. Vamos puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa. A mediunidade, por exemplo. Hoje a mediunidade é amplamente conhecida no meio espírita, explicada e estudada pela ciência espírita, e já vem sendo comprovado pela ciência acadêmica. Tanto é que existem vários estudos de teses de mestrado e doutorado baseados em livros de André Luiz, por exemplo, sobre a mediunidade. Mas a mesma mediunidade que hoje é estudada no meio acadêmico e conclamada pela ciência como real, era tida como ato milagroso há 200, 300 anos atrás, até fato de sermos perseguidos, nós médiuns, naquela época, por não ter a sociedade da época condições de analisar de forma clara e lúcida o que estava acontecendo. Então, em realidade, o milagre é toda situação que a sociedade ou que as pessoas, de uma forma geral, não têm explicação.
não necessariamente que seja uma transgressão da lei natural, não necessariamente que seja uma quebra da lei natural. Então, Jesus é, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o espírito mais puro e perfeito que pisou na terra. Se nós ficamos surpresos com atos que são praticados por espíritos nobres aqui na terra, e que para nós ficamos às vezes espantados, imagina para Jesus o grau de conhecimento que Jesus tem, a força de manipulação da matéria que Jesus tem, as possibilidades quase infinitas de manifestação do magnetismo e do uso dos fluidos, que nós, na fase humana, ainda estamos apenas engatinhando nesse conhecimento. Então, o fato de não conhecer determinada lei natural não significa que ela não exista. E é nesse ponto que devemos nos focar quando falamos dos milagres de Jesus. Por exemplo, uma pessoa extremamente simplória, sem estudo acadêmico, lavrador, por exemplo, que não sai de seu sítio por nada, analfabeto, que nem sequer sabe direito o que significa a lei da gravidade. Pois bem, o fato dele desconhecer a lei da gravidade não quer dizer que a lei da gravidade não exista. E muito menos que a lei da gravidade não exerce sobre ele sua força. Porque se não exercesse, ele sairia flutuando. Então, dessa forma, particularmente entendo, e aí é uma posição minha e não da doutrina, que analisar todos os fatos que nós não conseguimos uma explicação lógica segundo os nossos conhecimentos, não quer dizer que não existam. Quer dizer que nós ou não estudamos aprofundadamente ou com devido cuidado, ou que ainda será explicado pela ciência, uma vez que não existem fatos que extrapolem os limites das leis naturais, sejam quais forem essas leis. Então, diante disso, eu gostaria de analisar os principais milagres de Jesus com vocês, demonstrando pela lógica, pelo bom senso, pela ciência e pela visão espírita, que todos eles foram objeto de leis naturais e que em nenhum momento Jesus contrariou as leis divinas e naturais, porque as leis naturais que regem a física, a química, a biologia, as leis da natureza, também são leis naturais. E Jesus vem e nos fala: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então vamos analisar, lógico, que Kardec, no capítulo 15, analisa muitos mais milagres. Mas aqui eu quero fazer um parâmetro rápido a respeito de 6 tipos de milagres que foram os mais conhecidos, por serem os mais espantosos, se a gente pode dizer assim, né? Então, analisando isso, vamos começar do princípio. O primeiro milagre que consta nos evangelhos consiste no nascimento de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, que segundo a teologia católica é virgem e imaculada. Ou seja, vamos analisar esse primeiro milagre, entre aspas.
Jesus teria nascido de uma mulher virgem, que não tivesse passado por uma relação sexual. Eu sei que esse assunto é extremamente delicado, dentro do movimento cristão e dentro do próprio movimento espírita. Mas para que nós possamos compreender a questão do milagre, é necessário inserir o bisturi da ciência nesse dito milagre. Bom, a ciência fala que a única forma de concepção entre humanos é a concepção pela via sexual ou pela via mecânica, induzida, através da inseminação artificial. No entanto, há a necessidade da fecundação de um espermatozoide com um óvulo, para que gere um novo corpo, que naturalmente nesse processo será direcionado de forma consciente ou inconsciente, parênteses, consciente, quando se trata de espíritos de alta hierarquia espiritual, e inconsciente na nossa maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, conforme André Luiz nos narra no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Então, dessa forma, Jesus não poderia ter nascido de uma virgem. Vamos analisar esse contexto. Jesus que diz, não vim destruir a lei, ele viria, já iniciaria a sua tarefa na Terra quebrando a lei biológica da reprodução, que segundo a segunda parte do Livro dos Espíritos é uma das leis morais da vida, a lei de reprodução? Com certeza não. Então, como adequar esse milagre à realidade científica? Muito simples. Um erro de interpretação. Jesus não nasceu de uma virgem. Maria de Nazaré, a doce mãe da humanidade, quando Jesus foi concebido, ela já era casada com José. E José é sim o pai biológico de Jesus. E aí temos alguns fatos para demonstrar isso. Primeiro, o único evangelho que fala do nascimento de Jesus é Mateus. E Mateus inicia o seu evangelho no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 18, 19, com a genealogia de Jesus. E ele começa a fazer uma relação desde Abraão, o pai da raça hebraica, até Jesus. Por quê? Porque os profetas diziam que o Messias seria herdeiro direto da família de Abraão. E aí ele começa, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou José, que gerou, até chegar no versículo 18 do capítulo 1, onde ele fala, Jessé gerou José, marido de Maria, que gerou Jesus. Vamos analisar. Se esse versículo estivesse certo, se José não fosse o pai biológico de Jesus, ele não seria herdeiro direto de Abraão. Portanto, a informação predita séculos antes pelos profetas, que ele seria herdeiro direto de Abraão, seria falsa. Portanto, ele não seria o Messias. João, ok, eu entendo, mas está na minha Bíblia, João. Como você explica isso? Uma deturpação que ocorreu na Bíblia no dia
30 de maio do ano 325, numa reunião presidida pelo imperador romano Constantino, na cidade de Niceia, que teve o nome de Concílio de Niceia, onde o recém-convertido ao cristianismo, o imperador Constantino, reuniu-se com as maiores lideranças do movimento cristão à época e juntos decidiram tudo o que podia e que não podia dentro da nova e nascente religião cristã, que a partir daquela data teve o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja, congregação de mesmo pensamento, católica, que vem de um termo latino que significa universal, preenchendo tudo. Apostólica, porque era baseada na vida dos apóstolos. Romana, porque Roma era a sede do império. Então, a partir daí, eles decidiram quais eram os evangélicos canônicos e quais não. Decidiram quais seriam os sacramentos, como seriam feitos os sacramentos, sobre a divindade de Jesus, a Santíssima Trindade, a virgindade de Maria, porque eles entendiam que o Deus da nova religião, que até hoje o é, Jesus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus não poderia ter nascido de uma concepção sexual. E aí a virgindade de Maria, alterando esses versículos. O versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus e os demais versículos onde é narrada aquele sonho que José teria tido com o anjo Gabriel, lhe falando que Maria estava grávida. Isso tudo para basear a tese do então imperador Constantino da nova religião e da divindade de Jesus. Então, a concepção não foi exatamente assim. Tanto é que tem uma passagem que Jesus está na casa de Pedro e a sua mãe o procura. E alguém diz claramente: sua mãe e seus irmãos o procuram. E ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então Jesus não era filho único. Foi o primeiro filho, mas não o único. Então, superado isso, a ciência comprova e a falha de interpretação naturalmente gerada pelo interesse dos homens acabou modificando isso. Então, nós vemos que a concepção de Jesus foi tão natural como qualquer outra pessoa. Né? Segundo milagre, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, o seu primeiro milagre da vida pública. Bom, o primeiro milagre da vida pública de Jesus foi a transformação de água em vinho. Ou seja, hoje nós sabemos pela ciência que a água é o solvente universal, é o líquido universal, é o líquido mais puro e mais suscetível, mais aberto a interações do meio. Tanto é que há um estudo hoje atual de um cientista japonês, se não me falha a memória, em que ele fez um estudo com as moléculas da água entrando em contato com música clássica, com músicas clássicas e com rock pesado. E vê, fotografado em microscópio, ele percebeu a diferença da forma da molécula, sendo a molécula colocada em música clássica de uma beleza extraordinária, e a fórmula da molécula colocada em heavy metal ou rock pesado ficar totalmente desfigurada. Então a molécula da água, ela é muito suscetível a modificações do meio. Imagina o alto poder que Jesus tinha sobre os fluidos.
e a possibilidade dele de modificação molecular da água, transformando-a em vinho. Não é? Por quê? Ah, mas isso é impossível. Ora, se nós formos analisar hoje as últimas teses científicas sobre a manipulação da água pelo pensamento, isso sem analisar pela ação fluídica dos espíritos e dos espíritos encarnados, a gente já vai chegar a essa conclusão. Essa transformação da água em outra substância ocorre, por exemplo, muito no meio espírita, quando nós fazemos o Evangelho no lar. Ou hoje mesmo, quando terminarmos a reunião, lá no final, com a fluidificação das águas, muitos são os casos em que, por exemplo, a água que não tinha cheiro, não tinha gosto, ela se transforma, adquirindo gosto peculiar, cheiro peculiar. As narrativas, por exemplo, de Língua dos Casos de Chico Xavier, narram que quando Chico fazia o Evangelho no lar, a água tomava uma tonalidade leitosa e ficava com um cheiro forte de éter. Ocorreu o que aí? Uma modificação molecular na água para que ela mudasse a substância. Então fica claro e muito facilmente comprovado cientificamente a modificação da estrutura da água para o vinho no caso das bodas de Caná. Bom, vamos a um outro milagre. O terceiro milagre. Quando Jesus anda sobre as águas do lago de Genezaré. Ah, agora, João, eu quero ver. Como você vai conseguir explicar alguém andar sobre as águas? Kardec já analisou essa condição. E ele diz que temos aí duas explicações lógicas e racionais. A primeira, todos nós, quando dormimos, saímos do corpo. Esse sair do corpo de forma inconsciente é um desdobramento natural do sono. Há alguns médiuns que saem do corpo de forma consciente. Isso se chama mediunidade de desdobramento. O médium adormece, sai do corpo em espírito e se manifesta como espírito livre. Isso é mediunidade de desdobramento. Jesus, o espírito mais elevado que pisou na terra, que tinha um grau de mediunidade de desdobramento que nós sequer imaginamos, poderia, muito bem, diz Kardec no capítulo 15, ter adormecido, saído em espírito, se apresentado aos apóstolos sob as águas, em espírito materializado. Como estava em uma aparição materializada espiritual, ele naturalmente não afundaria, porque espírito não afunda, né? Então essa é a primeira explicação lógica e natural. A segunda que Kardec coloca é a ação dos fluidos e do magnetismo, no caso de Jesus, sobre a matéria. A sua imensa e fantástica força mental, direcionando a seu incrível magnetismo e os fluidos, fizeram com que seu corpo levitasse e tivesse a impressão que estava caminhando sobre as águas. Impossível, João, também é chamada uma mediunidade conhecida e estudada por Kardec no Livro dos Médiuns, que é a levitação. Até hoje nós sabemos de casos no Tibete de monges budistas que pela força da concentração conseguem levitar. Mas aqueles que mesmo assim não crerem
por favor, leiam o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, particularmente no caso em que Allan Kardec estuda o peculiar mediunidade do senhor Daniel Douglas Holmes, que Kardec chama simplesmente de Sr. Holmes, que era um médium que tinha essa mediunidade, essa particularidade. E no século XIX, por ainda não ser afeito à doutrina espírita, mas não obstante médium, ele fazia sessões pagas ao público em que ele levitava em praça pública, confirmado pelo próprio Kardec na Revista Espírita. Então vemos que levitar sobre as águas, seja na condição de desdobramento, ou seja na condição da manipulação do corpo matéria, através da força do magnetismo e fluidos, não é tão ilógico e não sai fora das leis naturais. Agora, vamos analisar a questão da multiplicação dos peixes e dos pães. Bom, João, agora você vai me desculpar, mas alguns peixes e alguns pães alimentar 5.000 pessoas, até para Jesus isso é demais. E você vai querer dizer que a ciência explica isso? Explica. Mas antes de explicar isso, eu quero contar um caso a vocês, ocorrido com Chico Xavier em 1994, e que é narrado por um grande espírita de Votuporanga, o Sr. Romeu Grise, que é grande amigo do Chico. O seu filho desencarnou de acidente, foram ele e a esposa até o Chico a Uberaba, receberam uma carta do filho e a partir daí eles se vincularam à doutrina espírita. O seu Romeu Grise abriu um trabalho fantástico de assistência social e sempre estava com Chico. E em uma das ocasiões, o seu Romeu Grise foi e estava num sábado à tarde, quando Chico ia à Vila dos Pássaros Pretos levar comida, conversar com os pobrezinhos. E ele estava na casa do Chico. Quando tudo pronto, o Chico pegou, colocou a mão num saco de balas, encheu a mão e colocou no bolso. Ninguém falou nada, disse seu Romeu Grise. Ele pensou, será que o Chico vai chupar todas essas balas? Porque para encher a mão deu o quê? Umas 30 balas. Mas ninguém falou nada. Às portas da pequena vila, chegaram 10 crianças. O Chico cumprimentou cada uma pelo nome e deu bala. Perguntou do pai, perguntou da mãe, perguntou do avô, todas falando pelo nome. Ele já ficou espantado com aquilo. Andou mais algum tempo, mais 5 crianças. Perguntou de cada uma pelo nome, pai, mãe, tio, avô, e deu bala. 1 hora depois, e umas 150 crianças depois, seu Romeu Grise afirma em um dos seus livros: depois de 150 crianças atendidas, eu tinha só 2 perguntas ao Chico. Primeira, da onde saiu tanta bala? Porque já tinham passado 150 crianças, ele tinha pegado no máximo 30. Mas diz ele, essa eu não tive coragem de perguntar. Mas eu fiz a outra. Chico, como você conhece o nome de cada um dessas crianças, nome do pai, da mãe, do tio, do avô? O Chico olhou para ele, sorriu e disse, meu filho, quem ama nunca esquece. E fica a lição. Agora, vamos analisar. Nós estamos falando de Chico Xavier, que não obstante ser um espírito puro,
está a anos-luz de Jesus, que é o Espírito mais puro e perfeito que habitou a terra. Se Chico consegue multiplicar as balas, Jesus não conseguiria multiplicar pães e peixes? Com toda certeza. E essa manipulação, eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre as curas de Jesus. Mas é uma manipulação da matéria. Como que ele manipula a matéria? E aí a gente vai analisar isso quando a gente falar um pouco sobre as curas que Jesus efetuou. Tá bom? Então, não perdendo o fio do raciocínio. Aqui, nós vamos agora, nós já falamos do nascimento, já falamos da transformação da água em vinho, de Jesus ter andado sobre as águas, da multiplicação de pães e peixes. Agora vamos falar um pouco sobre a ressurreição. Ah, João, isso é milagre. Trazer pessoas da morte. E Jesus, ele praticou a ressurreição em 3 ocasiões. Ele praticou a ressurreição com a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, com o filho da viúva de Naim e com ele próprio ressurgindo ao 3º dia. Vamos analisar as 2 primeiras. A filha de Jairo estava morta. E Jesus, chegando à casa de Jairo, diz: a menina não está morta, apenas dorme. Ora vigorosamente por ela e diz: Talita, cumi, que significa o seguinte: menina, desperta. E a menina acordou. Já o filho da viúva de Naim estava sendo enterrado. O cortejo estava seguindo. A mãe adiante, ele numa padiola, envolvido em panos. Jesus manda descer a padiola e diz: menino, desperta. E o menino acordou. Em ambos os casos, em realidade, eles não estavam mortos. Eles estavam num processo letárgico cataléptico. Ou seja, é uma determinada condição orgânica que faz com que o indivíduo fique com as mínimas funções orgânicas necessárias à manutenção da vida, ou em stand-by. Você não tem lá a sua televisão que fica em stand-by à noite? Exatamente assim. As energias necessárias para não morrer. E isso pode ser ocasionado por uma série de fatores. Hoje, na medicina humana, qualquer médico, com uma análise superficial da pessoa, analisa a vida. Mas vamos analisar há 2000 anos, quando a ciência médica apenas engatinhava, num país em que o calor era insuportável e o processo de decomposição cadavérica era muito acelerado. Assim que demonstravam que ele estava rígido e frio, uma das características da morte, mas também o é da letargia e da catalepsia, eles enterravam imediatamente. Então muitos desencarnaram por isso, por estarem em estados catalépticos ou letárgicos. E Jesus, concedendo tanto à filha de Jairo quanto ao filho da viúva de Naim energia vigorante. E aí o ditado, imagina, gente, quando a gente vai ao centro e toma um passe, ou aqui mesmo quando a gente toma um passe, a gente já se sente revigorado. Imagina receber um passe de Jesus.
o grau de energia que ele nos concede é literalmente, sem trocadilho, para levantar defunto. E é exatamente isso que ocorreu. Eles não estavam mortos, apenas em estado letárgico, recebendo energia necessária, assim como Lázaro, que eu esqueci, são 3 casos. Lázaro também, em estado letárgico cataléptico, recebendo energia fluídica de Jesus, retorna à vida. Mas em realidade não haviam iniciado a desencarnação, porque Kardec é claro em dizer, tanto quanto aos espíritos superiores são claros em dizer, uma vez iniciado o desligamento do corpo, uma vez iniciado o processo de desencarnação, não há volta. Então, como explicar a ressurreição de Jesus? Jesus não ressurgiu dos mortos. Ele apareceu tanto no Getsêmani para Maria de Magdala, tanto no cenáculo para os apóstolos e sua mãezinha, tanto para Efraim e Azep, na estrada de Emaús, quanto aos 500 da Galileia, no 40º dia, às portas da cidade de Betânia, em espírito materializado e não em corpo. Então, nós vemos que não se trata de um milagre, mas da falta de conhecimento dos meios científicos que comprovam essa tese colocada pela doutrina espírita há já 160 anos e que hoje é amplamente lógica e comprovada pela ciência. E, finalmente, lógico, nós temos aí um arcabouço imenso de milagres, mas vamos nos restringir apenas a esse e ao último, que são as curas de Jesus. Jesus curou o paralítico, curou o leproso, curou o cego, não é? Então, vamos analisar essas curas. Era possível que Jesus curasse dessa forma? E se é possível, como ele curou? Qual o mecanismo? Qual o processo? Para que a gente possa analisar isso de forma um pouco mais profunda, nós precisamos analisar o seguinte: o corpo humano, ele é matéria. É matéria. Questão 32 do Livro dos Espíritos. Quais são os elementos do universo? Deus, Espírito, matéria. Deus é único. Os espíritos somos nós. Tudo que não é espírito é matéria. Tudo. Einstein, no início do século passado, ganhou o Prêmio Nobel de Física, comprovando a sua teoria da relatividade, que em um dos seus pontos diz que até a energia é matéria. O pensamento é matéria. Então, o nosso corpo é matéria, que é formado de células, que por suas vezes são formadas de átomos, que por suas vezes é formada de prótons, nêutrons e elétrons, que por sua vez são formadas de quarks, que é hoje a partícula mais ínfima, mais indivisível que a ciência alcança, o quarks. No entanto, nós sabemos pelo Livro dos Espíritos que toda a matéria é formada do fluido cósmico universal, a base de toda a matéria que existe. Então, futuramente a ciência quebrará o quartz em outra partícula, será quebrada, até chegar à base de toda a matéria que existe, que é o fluido cósmico universal. Os espíritos influenciam no fluido cósmico universal, portanto, influenciam na matéria. Jesus é portador
de um poder de manipulação do fluido cósmico inimaginável para nós. Então vamos imaginar que Jesus, manipulando o fluido cósmico universal, manipulasse o quartzo, manipulasse o próton, elétron e nêutron, manipulasse o átomo, manipulasse as células, manipulasse os tecidos, adquirindo ou reestruturando o corpo orgânico para a cura. Nossa, João, isso parece história da carochinha. Existe uma determinada mediunidade hoje estudada e comprovada pela ciência espírita, que é chamada mediunidade de cura. É muito rara, mas há médiuns que por essa mediunidade de cura, aliada ao magnetismo e à manipulação dos fluidos, ele consegue curar com o toque a pessoa. Há um médium de cura mineiro, já desencarnado, que fazia sessões espantosas. A pessoa, por exemplo, chegava com um corte no braço, ele apoiava a mão em cima do corte, a cerca de 5 centímetros do corte, e o corte literalmente fechava. Fechava. E a ciência estudou isso, dizendo que era uma manipulação dos tecidos orgânicos. Então, se um médium é capaz de um feito desse, Jesus não conseguiria manipular a matéria para reestruturar a saúde do corpo físico? Porque quando nós vemos o Evangelho, a gente é um pouco romântico demais. Quando a gente ouve, por exemplo, que Jesus curou o leproso, a gente pensa que o leproso estava lá com uma feridinha aqui, outra ali. Gente, era lepra. Na época não tinha cura. Era considerado o supremo castigo divino. A pessoa literalmente apodrecia em vida. O dedo caía, a mão caía o nariz, apodrecia a orelha. Era assim. Então muitos leprosos chegavam a Jesus sem um pedaço da orelha, sem dedo, alguns sem mão. Como que ele curava? Ele não apenas restituía a cura da doença, ele refazia o corpo da pessoa. Como? Manipulação da matéria. E daí é a justificativa para aquele outro milagre que nós comentamos, da multiplicação dos pães e peixes. Se Jesus consegue manipular o fluido cósmico, que é a base de toda a matéria, ele não conseguiria manipular esse fluido cósmico para multiplicar uma matéria? Ou fazer a matéria aparecer? O que é matéria? Einstein nos fala, energia condensada. Se ele consegue, através da manipulação no fluido cósmico, condensar ou coagular a energia, se transforma em matéria, moldável conforme o seu pensamento. No caso do milagre anterior, pães e peixes. No nosso caso, tecidos orgânicos. Seja tecidos oculares, na cura de cegos, seja tecidos orgânicos do corpo, no caso da lepra, seja tecidos ou órgãos ou estruturas da coluna, no caso dos paralíticos, e assim por diante. Poderíamos passar aqui a noite falando sobre os milagres de Jesus. Então nós vemos que a grande maioria daqueles que são considerados
efeitos, milagres de Jesus, em realidade nada mais são do que manifestações claras e perfeitas da real condução das leis naturais, que não eram conhecidas à época, que estão começando a ser conhecidas e comprovadas hoje, mas que Jesus tem perfeito e total domínio sobre elas. Então, meus irmãos, milagre, como algo extraordinário ou extrafísico, no sentido de extrapolar as capacidades de alguém, isso não existe. O que existe foram manifestações concretas do cumprimento de leis naturais, que Jesus foi o embaixador divino. Porque Jesus vem trazer à terra a lei maior do seu evangelho. Mas todas as leis fazem parte desse divino código de moral e de lei maravilhosa do universo. As leis eminentemente materiais também. Então Jesus não praticou milagres, apenas agiu conforme as leis naturais da matéria e do mundo espiritual, dos fluidos, do magnetismo e assim por diante, né? Então nós comprovamos assim que Jesus não praticou milagres. Mas será mesmo? Será que Jesus passou pela terra e não praticou nenhum milagre? Sim, Jesus praticou um milagre. Algo que para nós, para a nossa condição atual, é um verdadeiro milagre. Jesus desce do seu trono de estrelas, linguagem figurada, do topo da sua perfeição para habitar entre nós, que à época éramos animais que andavam, no sentido da nossa evolução moral, e hoje não mudamos tanto ainda, para nos ensinar o amor. E tal foi esse milagre que ele se deu por amor a nós. E seu milagre foi tão intenso, foi tão gigantesco, que ele não coube na história. Ele quebrou a história em duas. E hoje temos antes e depois dele. Jesus praticou o milagre de plantar Deus no coração humano. Que nós possamos compreender Jesus não como um mágico capaz de fazer coisas miraculosas, mas como divino dispenseiro do amor e da misericórdia de Deus para todos nós. Que assim seja. Bom, vamos então agora à nossa vibração pelos necessitados e após a fluidificação das águas e o passe. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber Jesus. E envoltos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos, Mestre, abençoa aos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem,
recebam a luminosa e misericordiosa bênção do teu amor. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor seja o farol a nos iluminar pelos caminhos tortuosos da terra. Rogamos, Mestre, abençoa aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Mestre, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos, Mestre, nesse momento, por todos aqueles que a nossa mente alcança, por todos aqueles que sabemos necessitar de orações, por todos aqueles que nos pediram vibrações ao longo da semana, que o nosso pensamento possa se transformar nesse momento em pontes luminosas, através das quais seus missionários do amor alcançarão a todos, levando o bálsamo da paz, da harmonia, da medicação, da serenidade, da fé, do conforto, do auxílio e da bênção. Rogamos também pelos nossos irmãos já desencarnados, pelos nossos irmãos e familiares que foram antes para a pátria espiritual. Rogamos a Deus que os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos, Senhor, ampara e ilumina aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos, Mestre, pelos nossos irmãozinhos suicidas, para que a doce Mãe Maria de Nazaré os envolva em seu manto de bênçãos, descortinando sobre eles a renovada vida de paz e harmonia. Rogamos aos nossos irmãos doentes no mal, todos aqueles que trazem ainda na alma o tumor do mal, rogamos por eles, para que a luz do teu evangelho de amor possa curá-los, libertando-os e os tornando dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. E ainda de olhos fechados, vamos utilizar da força do pensamento para nos transportar às praias luminosas da Galileia. Diante de nós, o lago de Tiberíades, faiscando em luzes
sob o sol que nasce. As pequenas ondas que quebram os nossos pés em rendas aquosas. A suave brisa que nos acarinha a face. E atrás de nós nos envolve em um abraço carinhoso Jesus, que sorrindo nos abraça, e envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos começando a receber das suas bênçãos, dos seus fluidos, da sua luz, que começa a nos inundar o corpo físico, trazendo a reestruturação do organismo, a nossa mente, limpando da nossa mente os pensamentos perturbadores e negativos, fortalecendo em nosso pensar a perseverança e a fé. Vinculamos o pensamento ao mais alto nesse momento, até que essa luz divina atinja o nosso coração e o nosso espírito, nos fortalecendo a fé, a força, a bênção, a luz, e temos a certeza de que somos filhos de Deus. Nesse momento, Jesus nos sorri, um sorriso agradável, e nos fala: Filho, segue em paz pelos caminhos tortuosos da vida física, pois leva contigo a certeza que não estás sozinho. Eu recebi das mãos de Deus, o nosso Pai, a incumbência de guiá-los pelos caminhos da humanidade. Sou o divino pastor, filho, e tu és uma das minhas ovelhas amadas. Segue em paz. E sempre que a dor se apresentar ameaçadora, que as dificuldades do mundo tentarem apagar a luz da tua fé, recorda em mim, na minha missão, e no meu exemplo tu encontrarás a força necessária para amar até o fim. E esse diálogo encerra com um abraço carinhoso. Meus irmãos, tenhamos a certeza agora que durante esse abraço não foram abraçados só nós, mas nossos familiares. Nosso lar se encheu em luz. As águas, por essa manipulação fabulosa e bela da espiritualidade superior, já não é mais água, é remédio, luminoso, um presente de Jesus para nós. E agora nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores de luz que estiveram conosco ao longo de toda a nossa reunião. A doce Mãe Maria de Nazaré, que teu manto de bênção cubra toda a humanidade. A Jesus, o nosso Mestre, a quem agradecemos e rogamos o farol que nos ilumine o caminhar, nos fortalecendo para que consigamos amar sempre. E a Deus, o nosso Pai,
a quem de joelhos agradecemos e entregamos essa reunião em seus pés e rogamos que a tua bênção infinita, Pai da vida, seja uma constante em nossa existência. E não obstante as dificuldades do caminho, nos fortalece, Senhor, para que jamais nos esqueçamos da realidade que somos seus filhos e que o Senhor não nos abandona nunca. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma reunião, agradecendo a todos os nossos irmãos que aqui estão conosco, sem o que essa reunião não seria possível. Muito da luz e da energia dessa reunião vem também de vocês, dessa troca de energia e de luz que cada um de nós faz. Daí vem a força, pois Jesus nos falava: onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei entre elas. E tenho absoluta certeza que Jesus está aqui conosco. E agora, meus irmãos, gostaria de dar alguns recados. Antes, o recado que eu me referi no início da reunião. Já há uns 4 anos, nas nossas reuniões públicas, na nossa casa, o GAEFA, eu já tinha por hábito reverenciar a figura de Jesus em dezembro, me valendo das palestras de todas as terças-feiras de dezembro, reservando cada terça de dezembro a uma personagem do Evangelho que trilhou pelos caminhos de Jesus. Então, esse ano, apesar da pandemia, não poderia ser diferente. Então, a partir da semana que vem, terça-feira, todas as terças-feiras de dezembro, eu falarei um pouco sobre uma personagem do Evangelho, até a última terça-feira de dezembro. São 5 terças-feiras, que serão seguidas da seguinte forma. Semana que vem, a primeira terça, eu falarei de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. A segunda terça-feira, falarei de José da Galileia, o doce pai de Jesus. Figura tão menosprezada no meio cristão. Na terceira terça-feira, eu falarei do que, para mim, em especial toca o coração. A história de João Evangelista, que, ao meu modesto ponto de vista, foi o apóstolo que melhor compreendeu a mensagem de Jesus, não obstante ter sido convocado a ser apóstolo com apenas 16 anos. O quarta terça-feira é semana de Natal. E eu vou analisar um pouco sobre o Natal. Da onde surgiu a definição de Natal? Nós todos sabemos que o Natal não é dia 25 de dezembro. Nós vamos analisar o porquê foi escolhido o 25 de dezembro. Quem escolheu e por quê? Quando? E, se não sendo 25 de dezembro, utilizando a Bíblia, os Evangelhos, a ciência e a revelação dos Espíritos superiores, vamos tentar chegar à data real
do nascimento de Jesus. Vamos conseguir? E se conseguir, que data é que Jesus nasceu? Aguardem a terça-feira da semana de Natal, tá? Não posso dar spoiler. E na última semana, na última terça-feira de dezembro, a semana do Ano Novo, vamos fechar o ano com aquele a quem nós devemos o Evangelho de Jesus chegar às nossas mãos hoje. Sem ele, o Evangelho não teria ultrapassado as barreiras da Palestina. Sem ele, o Evangelho de Jesus não seria conhecido no mundo inteiro hoje. Falaremos de Paulo de Tarso. Então assim será, meus irmãos. Primeira terça, Maria de Nazaré. Segunda terça, José da Galileia. Terceira terça, João Evangelista. Quarta terça, o Natal e Jesus. E a quinta terça, fechando o ano e o mês, Paulo de Tarso. Tá bom? Então, do mais, essa palestra, essa reunião estará na nossa página do GAEFA, será compartilhada na minha página pessoal, João Máximo. Aqueles que quiserem eventualmente me adicionar como amigo serão muito bem-vindos. Mas daqui a pouco também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita, onde lá estão todas as outras palestras, todas as outras reuniões de terça e de quinta que nós fazemos, além de filmes, audiolivros e um tanto de coisa interessante sobre a doutrina. Aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar vocês, se o canal trazer algum tipo de benefício para vocês, se vocês se sentiram bem no canal, nos auxilie se inscrevendo. Porque, como eu já falei em ocasiões anteriores, a nossa ideia é fazer uma transmissão simultânea, Facebook e YouTube, porque a ferramenta do YouTube é uma ferramenta mais estável, e seria muito mais fácil para fazer essa transmissão. Mas o YouTube nos pede o mínimo de 1.000 inscritos no canal. Estamos quase lá, mas ainda falta. Então eu convido todos aqueles que quiserem se inscrever, sejam bem-vindos. Tá? E do mais, tenha uma semana de muita luz, muita paz e muita bênção. Receba o meu carinhoso abraço do coração e até quinta-feira, depois de amanhã, com mais uma reunião do GAEFA, agora de Pinga Fogo, perguntas e respostas. Fiquem em paz e que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.